Meus queridos, minhas queridas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia, o canal que traz conteúdos completos para você de biologia, para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela prova marota que você vai ter no colégio. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje vamos dar continuidade ao nosso eixo temático de ser humano. Chegou o momento de falarmos do nosso sistema endócrino. Mas antes da gente começar, como sempre, como em cada vídeo que a gente faz aqui, o nosso ritualzinho padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando nós falamos de hormônios, nós estamos falando de proteínas ou esteroides que são capazes de regular as funções do nosso organismo. É claro que essas moléculas não fazem isso sozinhas, elas têm aí apoio muitas vezes do sistema nervoso, mas elas são fundamentais para que muitas das funções que nós temos organicamente sejam controladas e possam ser então devidamente executadas. Quem produz hormônios, os principais produtores de hormônios no nosso organismo, são glândulas que nós chamamos de endócrinas. Por que endócrinas? Por que essa separação? Porque nós também temos glândulas que nós chamamos de exócrinas. As glândulas exócrinas, elas têm a sua secreção expelida para fora do organismo, ou seja, à luz do intestino, como muitas vezes acontece com a bile do fígado, ou com o suco pancreático, ou seja, por exemplo, para fora do corpo mesmo, como acontece com as glândulas sudoríparas. Tá? As glândulas endócrinas geralmente colocam a sua secreção, né, lançam a sua secreção na corrente sanguínea, e aí nós temos então essa diferenciação. Hoje a gente tem inclusive o conhecimento que não são só as glândulas endócrinas que produzem os hormônios. Outras células especializadas que podem ser encontradas em diversos órgãos, como o intestino, como o fígado, ou até mesmo no próprio sistema nervoso, também são capazes de produzir hormônios e também são capazes de lançá-los na corrente sanguínea. O que a gente precisa sempre entender é que para cada hormônio existe um local de produção e existe um tecido, um órgão-alvo, que é justamente onde a ação desse hormônio vai regular uma função, vai regular um determinado processo. E nesses órgãos-alvo, nesses tecidos alvos, as células, elas possuem receptores específicos para esses hormônios, e uma vez que esses hormônios se ligam a esses receptores, há um estímulo químico que manda uma mensagem para o citoplasma ou às vezes para o núcleo, dependendo de qual é a função que está sendo regulada, para que o determinado processo aconteça. Então existe sempre um órgão de origem e um órgão ou um tecido alvo para que a gente possa sempre compreender a função de cada um dos hormônios que nós vamos estudar hoje, beleza? Bem, e obviamente para a gente regular essas funções, a gente precisa também de um processo de regulação do próprio hormônio. Quando nós falamos de enzimas, eu estou deixando o card aqui para vocês, acho importante trazer isso, nós falamos de feedback, né? Feedback que em inglês seria algo como retroalimentação, mas para o nosso organismo, feedback é um processo pelo qual nós atingimos a famosa homeostase, que basicamente é o equilíbrio das funções orgânicas. Nas enzimas, nós tínhamos sítios de regulação, certo? Então nós tínhamos um sítio de regulação na enzima que, dependendo da quantidade de substâncias que tinham lá, eu tinha uma indução da sua ação. Ou seja, se eu tenho muito substrato, eu aumento a ação da enzima para que esse substrato seja então devidamente quebrado. Se eu tenho muito produto, eu diminuo a função da enzima, por quê? Porque eu já tenho produzido uma grande quantidade do produto suficiente. Eu sei que fica um pouco redundante, mas é exatamente isso. Tá? A mesma coisa a gente vai encontrar aqui nos hormônios, tá? A gente vai ter um processo de feedback para poder atingir a famosa homeostase. A grande diferença é que os hormônios não possuem esses sítios de regulação.
Quem vai regular, o que vai ser regulado, na verdade, é a própria produção deles no órgão, nas células que eles são produzidos. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma concentração alta de uma determinada substância ou uma concentração baixa de uma determinada substância, essa concentração ela é capaz de induzir a célula produtora do hormônio a produzir bastante hormônio para poder simplesmente ter aí a função orgânica regulada. Isso aí, quando acontece, eu produzo o hormônio e aí essa situação se estabiliza e eu começo a diminuir a produção desse hormônio. Isso é o que eu chamo de feedback negativo. Pode acontecer também de eu ter um feedback positivo. Então eu tenho uma determinada situação acontecendo no corpo, essa situação força a produção do hormônio e quanto mais eu tenho essa situação, mais hormônio eu produzo, que é o feedback positivo. Mas geralmente nós temos um processo no hormônio, um processo de regulação da produção hormonal que vai pelo feedback negativo. O que significa isso? Significa que eu tenho uma situação que induz a produção do hormônio, quando essa situação é resolvida eu cesso ou diminuo a produção do hormônio, tá? É geralmente dessa maneira que a gente tem. Parece até com as enzimas, né? Tenho muito substrato, aumento a ação, tenho muito produto, diminuo a ação. Parece muito com as enzimas, tá? A grande maioria dos hormônios funciona dessa maneira. Bem, uma vez que a gente conhece como um hormônio de certa forma funciona, é importante falar então das principais glândulas endócrinas que nós temos no nosso organismo. A hipófise ou glândula pituitária é uma pequena glândulazinha que se localiza na parte inferior do nosso cérebro, bem abaixo do hipotálamo, que é justamente uma das estruturas que regula a sua função. Ela é dividida em dois segmentos, a adenohipófise e a neurohipófise. Cada uma dessas partes é capaz de produzir hormônios diferentes. É sobre eles que nós vamos falar agora, porque a hipófise é uma grande produtora de hormônios e ela produz uma grande quantidade de hormônios diferentes. Os primeiros, vamos falar primeiro dos hormônios da adenohipófise. O primeiro deles, né, os dois primeiros que nós conhecemos, são o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Os dois juntos são chamados de gonadotrópicos, hormônios gonadotrópicos ou gonadotropinas, tá? Esses dois hormônios são fundamentais para que a gente tenha a gametogênese no ser humano, tá? No homem, que vai atuar nos testículos, e na mulher, que vai atuar nos ovários, tá? São eles, inclusive, que regulam o ciclo menstrual. Nós já falamos sobre o ciclo menstrual aqui, sobre a gametogênese feminina e sobre a masculina. Eu tô deixando aqui, um depois do outro, os processos, os dois vídeos, já que são dois vídeos separados, tá? Então fica atento aqui nos links, tá? Vai aparecer os dois cards aqui para vocês. Outro hormônio produzido pela adenohipófise é o hormônio tireotrófico, o TSH. Qual a função dele? Tireotrófico vai trabalhar atuando na ação da glândula tireoide, que nós vamos ainda conhecer hoje, tá? Então é um hormônio que regula a produção e a secreção de outros hormônios. Olha que coisa bonita. Temos também o hormônio adrenocorticotrópico, que é conhecido como ACTH, que vai também, da mesma maneira que o TSH, atuar sobre uma glândula, atuar sobre a produção de outros hormônios, mas nesse caso ele vai fazer essa atuação sobre as glândulas adrenais ou suprarrenais, tá bom? Então ele vai estar lá prontinho para poder atuar nessas glândulas que também conheceremos hoje. Temos o hormônio do crescimento, GH, lembrando que chama GH porque a sigla vem do inglês, né, grow up, né? Então, o hormônio do crescimento ele é funcional demais na nossa adolescência, porque é ele que vai permitir aquela esticada, né? Aquele processo de crescimento vertical,
tá? Que é o crescimento da estatura. Quando a gente tem pouca produção, a gente tem inclusive os casos de nanismo, e quando a gente tem uma produção desenfreada, a gente tem os casos de gigantismo. E é muito interessante porque eu, como trabalho em colégio, e isso é muito comum na adolescência, a produção desse hormônio ela é bastante intensa na adolescência. A gente percebe muitas vezes que alguns adolescentes fazem tratamento pela pouca produção de GH, tá? É bem comum a administração desse hormônio para alguns adolescentes que acabam tendo uma estatura mais baixa por falta de produção desse hormônio, tá? Então é bastante interessante que é uma reposição hormonal muito comum nos adolescentes. Temos também na adenohipófise a produção da prolactina. Prolactina, lactina, lácteo, né? Fala aí um pouquinho, né? Traz aí, nos remete ao leite. E é isso mesmo que a prolactina faz. A prolactina, ela é responsável pela produção do leite nas glândulas mamárias. E por fim, na adenohipófise, nós temos o hormônio estimulante do melanócito, que é óbvio, né, o nome já diz tudo, vai atuar na produção da melanina nos melanócitos. Assunto esse que também já foi tratado aqui no canal e eu também estou deixando o card para vocês desse vídeo que é muito importante, tá? Quando nós falamos de genética da determinação de cor de pele, beleza? Bem, a neurohipófise, ela tem uma quantidade menor de hormônios que ela produz, tá? Ela tem praticamente dois hormônios principais. O primeiro deles é a ocitocina, que você também pode encontrar como oxitocina, com X, tá? As duas formas de escrever estão corretas. A ocitocina é um hormônio muito atuante no parto, porque é ela que vai induzir as contrações do útero na hora do parto. Só que ela é muito interessante porque tem um fator na ocitocina que eu gosto sempre de lembrar, que é o famoso cheiro de mãe. Quando a mulher produz a ocitocina no momento do parto, parte dessa ocitocina também é expelida para fora do corpo. E o bebê, quando ele é colocado no colo da mãe, assim que ele nasce, ele respira aquele suor, de certa forma, com ocitocina, tá? O suor da mãe com esse excesso de ocitocina. E esse hormônio, na hora que chega para o bebê, na hora que o bebê inala aquilo, é responsável por uma ligação de afeto. Ele gera no bebê uma ligação de afeto, que é o que a gente chama de cheiro de mãe, tá? Existe uma explicação científica para isso, olha que coisa bonita, tá? E é aí que a gente cria, então, o primeiro laço das nossas vidas, é o cheirinho de mãe que a gente sente quando é colocado no colo de nossas mães quando a gente nasce, tá bom? Temos também o ADH, outro hormônio que também já conhecemos, já falamos sobre ele quando falamos de sistema renal, né, de sistema urinário excretor, e falamos também dele quando tratamos de diabetes, tá? O ADH, que é o hormônio antidiurético, ele vai ser produzido quando nós tivermos uma alta pressão osmótica. O que significa isso? Que a gente tem aí uma quantidade pequena de água circulando no corpo, né? Uma menor quantidade de água circulando no corpo, e aí ele atua nos néfrons, lá nos túbulos renais, para reabsorver a água, aumentar a reabsorção de água, concentrando mais a urina. Mas a gente não pode ter essa perda hídrica, por isso o ADH é fundamental, tá? Todos esses hormônios são produzidos pela hipófise, pela glândula pituitária, que é praticamente a maior fábrica hormonal que nós temos no nosso organismo. Bem aqui no nosso pescoço, bem na frente do começo da nossa traqueia, existe um grupo de glândulas fundamental para o controle do nosso metabolismo. Quais são essas glândulas? A glândula tireoide e as 4 pequeninas paratireoides. Às vezes a gente fala delas no singular, né? Falar paratireoide não está errado, é porque na verdade ela é dividida em 4 pedacinhos que ficam lá ao redor, na frente da tireoide, tá bom? Bem, a glândula tireoide é responsável principalmente pela produção de 2 hormônios. O primeiro é o triodotironina, que é simplesmente conhecido como T3, e o segundo é a tiroxina, que é conhecido basicamente como T4. T3, T4.
é possível que você já tenha feito esse exame na sua vida, tá? É bem comum, tá? Esses dois hormônios, eles vão atuar no quê? Na regulação do consumo do oxigênio do nosso corpo, e obviamente que quando a gente fala de regulação do consumo de oxigênio, a gente não está falando de um simples processo, a gente está falando de um monte de coisas. Por quê? Porque ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a frequência respiratória, ele aumenta a velocidade do nosso metabolismo energético ou diminui, né? Como a gente está falando de regulação, a gente pode falar de aumento ou a gente pode falar de diminuição. Então, quando a gente fala de consumo de oxigênio, pensando que nós somos seres aeróbicos, que a gente precisa do oxigênio para poder fazer ATP, que é quem vai nos ceder energia para todas as funções vitais, a gente está falando de um processo muito grande. Até por esse motivo, é muito comum a gente encontrar duas situações específicas, tá? O hipotireoidismo, que é quando a gente tem uma baixa na função da tireoide, e obviamente a gente tem aí um metabolismo mais lento, e o hipertireoidismo, que é a alta nas funções da tireoide e nos deixa com um metabolismo mais rápido, tá? A tireoide, ela é fundamental para esses dois processos e a gente jamais pode esquecer disso. As paratireoides, por sua vez, vão produzir um hormônio conhecido como paratormônio, popularmente chamado por PTH. Esse hormônio ele vai controlar as ações, a concentração de fósforo e de cálcio no nosso sangue. Quando a gente tem esses íons com uma baixa concentração, o paratormônio vai induzir que a gente tire esses íons dos nossos ossos, tá? Regulando esse processo no sangue. Aí você pensa, poxa, por que eu preciso tirar dos ossos? Bem, primeiro porque os ossos são uma reserva excelente de cálcio e de fósforo. Segundo, é que o cálcio e o fósforo são muito importantes para diversas ações do nosso organismo, inclusive a contração muscular. Então a gente não pode, em momento algum, deixar essa concentração baixar. Lembrando, inclusive, que o coração, por exemplo, é um músculo e ele precisa se contrair. Então é algo que a gente não pode pensar. Sacrifica os ossos, mas não sacrifica o coração, tá? Quando a concentração é alta, aí a gente tem um hormônio chamado calcitonina, que é produzido por umas glândulas foliculares da tireoide, tá? E esse hormônio calcitonina faz com que a gente reponha, então, as reservas dos ossos. Então, a gente tira, mas a gente também coloca, a gente também repõe. Então, esse processo é importante e não deixa de ser também um processo de feedback, né? Sempre buscando a homeostase no nosso organismo. O pâncreas já não é desconhecido para a gente. Inclusive falamos dele no sistema digestório, porque o pâncreas é uma glândula mista. Ele tem uma função endócrina, que é a que nós vamos abordar hoje, mas também tem uma função exócrina. Ele produz o suco pancreático, que é repleto de enzimas utilizadas na nossa digestão, tá? Então, a gente tem aí essas duas funções para o pâncreas. Na função endócrina, que é a que nos cabe hoje, a gente vai estudar as ilhotas de Langerhans, que são pequenas estruturas no pâncreas que possuem dois tipos de células fundamentais. As células alfa, produtoras de glucagon, e as células beta, produtoras de insulina, que também são dois hormônios que não são novos para nós. A insulina, né, a produção da insulina, ela acontece em reação a altas taxas de glicose no sangue. Então, quando o pâncreas detecta o aumento da glicemia, ele compreende que precisa produzir insulina para que as insulinas, para que elas mediem, né, a entrada da glicose nas células para iniciar a via glicolítica, que é praticamente a primeira reação do nosso metabolismo energético. A gente tem sempre a insulina sendo ligada, então, a receptores, e esses receptores fazem com que tenha aderência na membrana plasmática vesículas que a gente chama de GLUT4, que são vesículas que contêm os canais para que a glicose entre na célula, tá? Uma vez que a gente tem a produção da insulina, a gente vai perceber o quê?
glicólise, né, a via glicolítica acontecendo, então ela entra na célula, a glicose entra na célula e começa a ser quebrada, que vai gerar 2 piruvatos, já falamos disso, inclusive, quando falamos de metabolismo. Temos também a glicogênese, ou seja, a formação de glicogênio, e temos a síntese de aminoácidos, e temos a síntese de lipídios, e temos a síntese de proteínas acontecendo, tá? Principalmente os lipídios para reserva. Por isso que a gente fala que o açúcar engorda, tá? Porque esse processo ele vai acabar fazendo com que a gente tenha um aumento de produção de lipídios e, obviamente, o lipídio, como uma das nossas principais reservas energéticas, vai ser guiado, então, para o tecido adiposo e vai fazer com que a gente engorde, tá bom? Bem, o glucagon, que é produzido pelas células alfa, é o hormônio antônimo da glicose. Quando a gente tem uma baixa concentração de glicose no sangue, uma baixa glicemia, o pâncreas recebe, né, entende, compreende que é a hora de aumentar essa taxa, porque essa taxa não é boa. O que ele faz? Ele libera o glucagon, que junto com a adrenalina vai fazer com que a gente tenha uma via acontecendo que é a glicogenólise. O que significa isso? Vamos quebrar o glicogênio, transformar em glicose e mandar para o sangue de novo para aumentar a glicemia. Quando a gente não tem glicogênio, a gente vai quebrar quem? Vai quebrar os lipídios. Vamos lá no tecido adiposo para fazer o processo de transformar o lipídio em glicose. É fundamental isso, porque a gente precisa ter uma glicemia em níveis regulados para que a gente possa ter aí o funcionamento do nosso metabolismo energético acontecendo da melhor maneira possível. Lembrando que o excesso à exposição ao glucagon e o excesso de exposição à adrenalina, fazendo esse processo da quebra de lipídios, pode gerar um quadro de cetose pelo aumento da produção de corpos cetônicos. Então é muito melhor a gente ter lá uma dose de insulina circulando do que uma dose de glucagon, beleza? Bem, mas é fundamental a gente ter essa ideia, que ambos os hormônios, eles vivem numa gangorra. Aumenta a insulina, abaixa glucagon. Aumenta glucagon, abaixa a insulina, tá? Eles realmente vivem nesse processinho de gangorra, beleza? As glândulas suprarrenais se localizam acima dos rins. Olha só que nome mais sugestivo, não é verdade? Então, as glândulas suprarrenais são aquelas que se localizam acima dos rins. E elas são responsáveis pela produção de alguns hormônios, tá? E essa produção ela acontece em duas regiões diferentes dessas glândulas. No córtex, que é a parte mais externa, e na medula, que é a parte mais interna. No córtex, nós vamos ter a produção de aldosterona, já conversamos sobre ela também no sistema excretor, que vai permitir que nós tenhamos um aumento da reabsorção do sódio no nível renal, ou seja, nos nossos túbulos renais. É óbvio que isso também desencadeia uma outra série de processos, como maior reabsorção de água, reforçando a ação do ADH e por aí vai. E nós temos também o cortisol. O cortisol, gente, ele atua muito junto com o glucagon, tá? Ele atua fazendo com que a gente tenha um aumento da quebra de lipídios e de proteínas para produzir glicose e jogar de novo no sangue, porque ele faz parte de uma reação da baixa glicemia, como eu falei para vocês no glucagon agora há pouco, tá? É óbvio que o cortisol, ele também tem outras funções, então ele tem funções de anti-inflamação, ele tem funções diferentes, inclusive nós temos aí muitas vezes a aplicação de corticoides, um medicamento que são medicamentos baseados inclusive nesse hormônio, no cortisol, e tem aí uma série de atuações no nosso organismo. Não é bom ficar usando, tá? Mas quando é necessário, eles têm uma ação muito pontual e bastante útil pra gente, tá? Na medula das glândulas suprarrenais, a gente vai ter aí 4 hormônios sendo produzidos: adrenalina, epinefrina, noradrenalina e norepinefrina.
A grande questão desses 4 hormônios é que eles não são produzidos exclusivamente pelas glândulas suprarrenais. E aí, muitas vezes, a gente chama essas glândulas de luxo endócrino, porque a produção ela é pequena desses 4 hormônios, tá? E ela só complementa, na verdade, tudo aquilo que a gente já produz desses 4 hormônios no nosso organismo. Mas, luxo endócrino ou não, esses 4 hormônios são fundamentais para o nosso organismo. Por quê? Porque eles estão envolvidos muito com o estado de atenção. Com o nosso estado de atenção. Então, eles aumentam a respiração, eles aumentam o batimento cardíaco, eles atuam muito nisso, que é fundamental para momentos em que o nosso organismo está alarmado, tá? Então a gente vê essa produção nas suprarrenais principalmente nesses momentos, tá? É a famosa descarga de adrenalina que a gente tem nos esportes radicais, ou a famosa descarga de adrenalina quando a gente está em uma situação que a gente acredita ser de perigo, beleza? Então é muito, muito importante, esses 4 hormônios são muito importantes, a gente só discute um pouco se precisava das suprarrenais para essa produção, tá? Até porque hoje a gente vive em situações mais tranquilas. Para os nossos ancestrais, por exemplo, né, que tinham uma vida um tanto quanto mais agitada frente aos perigos que a não sociedade tinha, até podia ser alguma coisa, mas hoje a gente não vive tanto em estado de alerta, a gente não sai mais para caçar, a gente não está exposto a tantos perigos externos quanto a gente está dentro da nossa casa, sabe? Então, tem aí algumas situações que é bem possível que essas glândulas tenham aí tiveram uma função maior lá atrás, tá? Não que hoje não exista estresse, não que hoje não exista situações de perigo, é claro que existem, mas hoje a gente discute muito a produção desses 4 hormônios pelas suprarrenais, literalmente muitos consideram um luxo endócrino, beleza? Bem, esse foi o sistema endócrino, ele é curto, ele é rápido, ele é fácil de entender, tá? Muitas vezes esses hormônios acabam caindo num vestibular. Eu falo assim com toda sinceridade, muita atenção aos hormônios da tireoide, muita atenção ao LH e ao FSH, que são fundamentais, ao ADH, que muitas vezes tem questões envolvendo diabetes insípidos, já teve inclusive caindo no Enem, tá? Mas não precisa saber de cor e salteado todos esses hormônios, tá? É mais para a gente poder conhecer mesmo, beleza? Bem, vou ficando por aqui, deixo aqui as nossas redes, @renologia no Twitter, no Instagram, no TikTok. A gente está preparando um monte de novidades para 2022, então fiquem muito atentos, porque logo, logo isso será anunciado. Deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!